Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Kissila Quintanilha, de Português e Redação para o terceiro ano do ensino médio. E hoje eu trouxe para vocês uma aula muito curtinha, que é referente a um estudo que nós já fizemos em sala de aula e que serve de revisão, uma forma da gente não esquecer o conteúdo que já trabalhamos. E eu vou fazer novamente a explicação do conteúdo para vocês terem em casa. E a partir disso nós vamos realizar os exercícios na folhinha, tá bom? Não vamos realizar aqui juntos, mas vocês vão fazer sozinhos numa folhinha que já está sendo enviado para vocês também. O conteúdo de hoje é o primeiro conteúdo que trabalhamos em sala de aula em relação à língua portuguesa. É a introdução à sintaxe, é a diferenciação entre frase, oração e período. Então, nós temos frase como todo enunciado que tenha sentido completo, ou seja, tendo verbo ou não tendo verbo, se eu estiver passando uma informação que faça sentido, que seja compreensível, nós vamos chamar de frase. Exemplo de frase verbal. Meninos, fiquem atentos. Se eu tenho fiquem, eu tenho um verbo, então isso é uma frase verbal. Mas eu posso ter também atenção. Isso não tem verbo, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Eu estou pedindo atenção. Isso é um exemplo de frase nominal. Atenção é uma frase nominal. Meninos, fiquem atentos é uma frase verbal, porque contém um verbo, ok? Ambas têm sentido completo. Apesar de ter ou não ter verbo, ela tem uma significação que passa uma informação, ok? Segundo conceito é o conceito de oração. A oração é uma estrutura em torno de um verbo, ou seja, para ter uma oração, ela fatalmente precisa de ter um verbo, ok? Nós podemos ter efetivamente um verbo ou ter uma locução verbal. Exemplo, nós encontraremos muita felicidade. Encontraremos é um verbo só, então nós temos uma oração com um verbo. Mas eu posso ter, eu tenho feito muitos exercícios. Tenho é um verbo, feito é outro, mas eles estão em forma de locução, o que significa dizer que são dois verbos com o sentido de um só. Então, eu tenho feito muitos exercícios é uma oração porque contém uma locução verbal, ok? O terceiro conceito que nós temos de estudar é o de período. O período, ele é, na verdade, uma oração ou muitas orações. Significa dizer que é uma frase organizada em uma oração ou muitas orações. O período fatalmente tem que transmitir uma ideia, portanto, um período também é uma frase. Agora, o período é simples se ele tiver somente uma oração, e ele é composto se ele tiver muitas orações. Como nós identificamos se ele é simples ou se ele é composto? Contando o número de verbos que está presente naquele período que está exposto para você no exercício ou dentro de um texto, um limite de texto, ok? Então, eu posso ter assim, ó. Ainda precisávamos de muita ajuda de nossos treinadores. Precisávamos é um verbo, então eu tenho um período simples. Eu também tenho uma oração e eu também tenho uma frase, ok? Eu posso ter, ele treinou bastante. Por isso estava confiante para a maratona. Então, eu tenho aqui dois verbos, treinou e estava. Se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações. E essas duas orações caracterizam um período composto, ok? Pessoal, o período composto conclui-se que... Dessa forma conclui-se que o período simples tem uma oração e o período composto pode ter duas ou mais orações, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, que nós vamos tirar as dúvidas para fazer os exercícios, tá bom? Após o término da feitura desses exercícios, manda uma foto para mim, por favor, dessa folhinha que vocês terão recebido, pronta, feita. Manda para mim pelo WhatsApp que eu faço as devidas correções, ok? Meus amores, se cuidem, lavem as mãos, evitem o contato com outras pessoas, evitem sair de casa. E eu espero ansiosamente para a gente se encontrar novamente, ter aula presencial, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.